Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas do LAC Concursos. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito orgulho, muita satisfação, estamos aqui para ministrar mais uma aula de atualidade do mercado financeiro para o concurso do Banco do Brasil 2015. Quero lembrar vocês que o nosso objetivo é manter a tradição do LAC Concursos. Eu tenho certeza que este módulo nós vamos conseguir antecipar 100% das questões de prova lá do Banco do Brasil, data essa já marcada, 15 de março. Tá certo, meus amigos? Então vamos lá, vamos passar isso aí, vamos lá. Hoje o assunto é dívida pública, né? O aluno, ele tem que saber o seguinte, ele tem que assistir todas as aulas, cada aula trata de um assunto específico, mas o assunto está sempre integrado, né? E esta aula da dívida pública é muito importante porque fala do BNDES, que é um banco público, um banco aí responsável pelo investimento, pelos investimentos no setor produtivo, né? Ou seja, o Tesouro Nacional, a União, coloca recursos públicos no BNDES para o BNDES emprestar para as empresas, né? Que fala desse assunto, ou seja, um assunto 100% relacionado aos bancos e, com certeza, se o examinador leu essa notícia, leu esse assunto da dívida pública aí, ele, com certeza, aí pode elaborar uma questão, tá certo? Então, vamos lá, né? Primeiramente, quero agradecer aqui o Júnior César Gouveia, tá? Ele é de Novo Horizonte do Sul. Ele que mandou esse link para a gente de primeira mão, né? Esse é o link importante, olha aí, ele mandou para a gente, né? E ele coloca assim, ó, a dívida pública sobe 8,15% de 2014 para 2,29 trilhões de reais. Então tá aí para vocês aí o link para ele aí, ele mandou esse link. Muito obrigado, garoto, olha, e vocês podem estar participando, tá certo? Mas o seguinte, eu vou falar para vocês assim, ó, eu acredito que o tempo limite para o examinador elaborar as questões de prova, por quê, professor, tempo limite? Fala para a gente esse lance aí. É porque é o seguinte, a prova está agendada no dia 15 de março, tem um carnaval, a banca examinadora, no caso a Ciências Gran Rio, vai ter que confeccionar essas provas, né? Preparar toda a logística de distribuição da prova aí, para diversos estados da federação. Então, eu acredito que a data limite de notícias seja o dia 6, tá certo? No dia 6 de fevereiro. Então, 6 de fevereiro, tudo o que aconteceu até o dia 6 de fevereiro pode ser notícia. Depois do dia 6 em diante, mesmo que seja uma notícia muito importante, mas a prova já deve ter sido fechada, confeccionada e encaminhada para a galera. E você que quer ficar bastante competitivo, quero passar uma dica para vocês aqui. Vamos, né? Olha só, nós criamos aqui os duelos do Banco do Brasil. Gente, aqui são treinos rápidos, vocês não pagam nada. A gente faz isso realmente para o aluno ficar realmente competitivo, para ele exercitar e praticar, né? Professor, como é que eu faço para acessar? É muito fácil, você vai lá no nosso site, lacurso.com.br, né? Clica lá em concursos, depois clique no menu mini simulados, né? Nós temos aqui, ó, os mini simulados disponíveis, o de vocês é do Banco do Brasil. Nós já estamos no 4º duelo do Banco do Brasil. A galera do Brasil todo está participando. São treinos bastante rápidos. Como é que é isso aqui, professor? É muito simples, é um comando bastante curto, 250 caracteres no máximo, 4 alternativas, você escolhe e você vai sendo pontuado, ranqueado. Por exemplo, no duelo número 1, nós temos aí, já tivemos aqui esses duelos realizados, né? No duelo número 1, o vencedor foi o Valdomiro Alves Lopes, né? Valeu, garoto, parabéns aí, tá, pelo seu resultado. O duelo 2, né? Tivemos o Francisco Grauso Mendes da Silva como vencedor. O duelo 3, a Lidiane da Silva Lisboa Rabelo, e nós estamos no duelo 4, né? E a gente vai fazer o 4, o 5º, o 6º, até o dia da prova, com certeza, né? Professor, só tem um duelo? Não, tem outro serviço que é totalmente gratuito. Você quer praticar todo dia, cara? Então você está fazendo concurso Banco do Brasil, você tem que treinar. Então todo dia você pode entrar aqui, ó, treino diário do Banco do Brasil, clicar em executar, são 50 mini questões, não paga nada, e já foram executadas até presente data 778
execuções desse mini simulado. Todo dia você faz e você vai ter questões aí diferentes, tá certo, meu amigo? Então vamos lá. Dívida pública. Então o assunto de hoje é a dívida pública. Olha a manchete do G1. Dívida pública sobe 8,15% em 2014 para 2,29 trilhões de reais. Tá aí para vocês. Professor, quais são as informações que eu já tenho que saber? Cara, o examinador da Ciência Gran Rio pode querer saber, sabe de que de você? Qual que foi o percentual de aumento da dívida pública em 2014? Rapaz, 8,15. Está aí. O professor ele pode colocar 2%? Pode, mas está errado. Então, a alternativa correta é 8,15. Isso pode ser cobrado? Claro que pode. Qual o valor em reais? Olha só, 2,29 trilhões. Aqui é tri, não é bi, entendeu? São trilhões. 2,29 trilhões de reais é o valor da dívida pública, tá? Então, essa manchete aqui, e a Fundação Ciência Gran Rio gosta de cobrar essas coisas bastante pontuais. Então, não é difícil você ficar competitivo. O principal fator que elevou a dívida em 2014 foram os juros. 243 bilhões, ou seja, qual que foi o valor de juros pagos em 2014? Pode querer saber? Claro, Por quê, professor? Porque a dívida pública ela está atrelada à taxa Selic. E nós sabemos que a taxa Selic está numa tendência de alta. Por quê? Porque a taxa Selic ela é um principal instrumento para combater a inflação. E, claro, taxa Selic elevada, o governo paga mais juros. Então, ano passado, o examinador pode muito bem elaborar uma questão vinculando aqui a taxa Selic, não é isso? E a taxa Selic, o aluno tem que saber que os títulos públicos, os títulos da dívida pública estão atrelados principalmente à taxa Selic. Ora, se a taxa Selic você tem uma majoração, pronto, você tem uma majoração, você vai aumentar a dívida pública que você vai pagar os juros. 243 bilhões foi o pagamento de juros. Outro ponto importante só na manchete que pode ser cobrado na sua prova. Ao mesmo tempo, o governo também emitiu mais 60 bilhões de reais para o BNDES. Professor, o que tem a ver o BNDES, professor, com o tal da dívida pública? Nesse caso, tem tudo a ver. Por quê? Porque o governo federal retirou dinheiro do Tesouro, do Tesouro Público, e mandou lá para o BNDES para que o BNDES exercesse a sua função de fomento, aí, emprestando dinheiros para o setor produtivo e para desenvolver o país. Então, está aí para vocês essa informação muito importante. E sobre isso, nessa matéria aqui, tem um posicionamento, tem uma ideia do Joaquim Levy, que é o novo novo ministro da Fazenda, que fala sobre isso. Tem que saber, Então, está aqui para vocês essa matéria, ok? Professor, o famoso link está na tela aí, Professor, tira esse risco aqui, professor, tudo bem, Então, vamos lá. Primeira informação importante, aqui tem um gráfico, estoque da dívida pública, Olha só, aqui tem, dezembro de 2013 era 2,122, E vai trabalhando, Aí nós temos aqui, fechou o ano em 2, olha só, trilhões de reais. E essa informação é importante, meu filho, Quem avisa, amigo é. Você pode ter certeza que o professor aqui, ele é o seu amigo. O professor deseja que você seja aprovado. É informação preciosa. Então, a dívida em dezembro de 2014, qual que é a dívida? 2,295 trilhões. É dinheiro pra caramba isso aí, cara? Puxa vida, hein? Rapaz, se você for analisar, cara, esse 2014 não foi bom para ninguém, Aliás, para ninguém, estou exagerando, mas assim, todos os indicadores que nós vimos aqui nas nossas aulas foram péssimos, Rapaz, a nova equipe econômica está com um desafio muito grande, hein? Com certeza, Vamos lá. A dívida pública federal, que inclui
tudo o que o governo deve a credores dentro e fora do país. Olha a informação importante. Este dado é tudo, ou seja, incluída a dívida pública interna e a dívida pública externa, né? Subiu 8,15% em 2014 para 2,29 trilhões de reais. Novo recorde. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, dia 28, pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. O crescimento da dívida pública no ano passado foi de 173 bilhões. Em 2013, a dívida pública havia registrado um crescimento menor, de 5,7%, ou de 115 bilhões para 2,12 trilhões. A dívida pública é contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo federal, quando os pagamentos e recebimentos são realizados em real. A dívida é chamada de interna. Quando tais operações ocorrem em moeda estrangeira, dólar, normalmente é classificada como externa. Ok, está aqui para vocês, né? Professor, faz um gancho das contas públicas. Tudo bem, cara, eu vou fazer um gancho das contas públicas para você. Vamos lá. Vocês lembram qual que era a meta fiscal de 2014? A meta fiscal de 2014 era um resultado positivo, era a meta de resultado primário. Tá? A meta de resultado primário é antes desta conta, você tem que saber disso. Tá? Então, o resultado primário de 2014 era de 120 bilhões de reais. Ou seja, qual que é a ideia do negócio? A ideia do negócio era você ter esse resultado primário de 120 bilhões de reais e esse recurso seria para amortizar os juros da dívida pública, tá certo? A partir do momento, né? A partir do momento que você não conseguiu zerar essa conta, né? É claro que ela vai ser majorada aqui. Tá certo? Ela vai aumentar a dívida pública. Nós sabemos muito bem que o resultado do ano passado fechou em menos 20 bilhões de reais. E nós sabemos também que o resultado previsto para 2015 são de 56 bilhões de reais. Ó, todas essas informações, cara, você tem que parar esse vídeo, você tem que assistir novamente, colocar no seu caderninho, resultado de 2014 previsto, 120 bilhões. Alteraram a meta lá na LDO, tá? Tirou esse negócio de meta. Qual que é o resultado que fechou? 20, tá certo? Tem que saber disso. Então, olha só, aquele superávit primário é muito importante, por quê? Porque você abate a dívida, cara. E dívida, cara, todo mundo já teve dívida, tem dívida, não é isso? Cara, isso aqui, se você não administrar as dívidas, o negócio vai cada vez mais, aumentando mais. Por quê? Porque os juros atrelados a essa dívida, no caso aqui, é a taxa Selic, tá certo? Vamos lá. Fatores para o crescimento, ou seja, o G1 é fantástico, né? Então, o G1 traz o que provocou o crescimento da dívida. Na altura do campeonato, nossos alunos que já assistiram todas as nossas demais aulas, digo para você que hoje a gente fecha a atualidade do mercado financeiro, foram ao todo 20 videoaulas de atualidades do mercado financeiro, você vai ter condições aí já de entender isso. Vamos lá. Quais são os fatores que provocaram esse aumento significativo de 8,15% da dívida pública brasileira? O crescimento da dívida pública no ano passado está relacionado principalmente com as despesas com juros, no valor de 243 bilhões de reais. Olha só, o aluno lá que concurso já sabe, despesas com juros. Qual que foi o valor da despesa com juros? 243 bilhões de reais. Professor, por que teve essa despesa tanto com juros? Porque é o seguinte, o Brasil está passando aí um problema de inflação muito sério, tá? E eu acho que vai continuar. E qual que é o principal instrumento para combater a inflação? Você já sabe lá do Copom, qual que é isso? É a regulação da taxa de juros pelo Copom, a taxa Selic. A taxa Selic, ela está subindo, diminuindo ou está estabilizada? Está cada vez subindo mais.
Tá? Tá cada vez subindo mais. Ou seja, quanto mais sobe a taxa Selic, mais será a despesa com juros. Tá aí, ó, uma coisa está vinculada à outra, cara. Também pesou no aumento da dívida injeção de 60 bilhões de reais no Banco de Desenvolvimento Econômico e Social em 2014. Nos últimos anos, o governo já injetou mais de 400 bilhões de reais ao BNDES, para que a instituição financeira pudesse financiar os investimentos produtivos do setor privado. Está aí para vocês, né? Coisa interessantíssima, né? Olha aí, 243 bilhões de reais, né? 400 bilhões de reais, cara, para o BNDES, né? Professor, o que você fala sobre isso, professor? Gente, temos aí bastantes pontos a considerar. Primeira coisa, né? Tá aí. Professor, então, o dinheiro público do Tesouro, lá da fonte 100 do governo federal, está indo para o BNDES. Para o BNDES o quê? Financiar o setor produtivo. Ok. Professor, isso é bom ou é ruim? E aí? Né? Você tem que avaliar, né? Claro que para o país, para o desenvolvimento, é muito bom. Só que, na atual conjuntura, o país está aumentando cada vez mais o que? A sua dívida pública, né? Então, está aí para vocês, né? Só que olha só o que diz o novo ministro da Fazenda. Ao todo, a emissão para o BNDES em 2014 correspondeu a 34,6% do aumento da dívida pública no ano passado. O ano passado, porém, pode ser o último ano desses repasses do Tesouro para o BNDES. Isso porque o novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, anunciou que esses repasses devem acabar. Então, está aí para vocês aí, né? Ou seja, vamos lá, vamos falar do BNDES agora. BNDES, ele é o quê? É um banco público. Aí. Sobre esse negócio do banco público do BNDES, cara, está provado aqui, né? Eu estou dizendo isso porque um tempo atrás teve um professor da internet aí, que ele falou com todas as letras que o BNDES não é um banco público. Olha aí, financiamento do setor produtivo. É lógico, o BNDES tem características especiais, não é isso? Dentro da estrutura do sistema financeiro nacional, mas ele está provado, ele é sim um banco público, claro, com essas características especiais. O BNDES não opera diretamente com o setor produtivo. O BNDES opera através de uma rede bancária credenciada, entre elas, Banco do Brasil, o banco que você vai trabalhar. Professor, quais são os efeitos disso aqui? Então, olha só, o que acontece, cara? O BNDES vai puxar o FLAP, tá certo? Aliás, não é o BNDES, o governo vai puxar o FLAP em financiar o BNDES para o BNDES financiar o setor produtivo. Consequentemente, o que vai ocasionar vai ser o seguinte: vai ter maior procura de crédito, maior procura de recursos para os demais bancos. Então, essa ação aqui do governo não repassar mais recursos para o BNDES vai ser bastante saudável para o sistema financeiro. Tá? É claro, o que é saudável para o sistema bancário, o que é saudável para o sistema bancário nem sempre é tão saudável assim para a população. Então está aí para vocês, isso aqui vai ter efeitos aí gigantescos no mercado de crédito do setor bancário. Está aí para vocês o BNDES, né? Professor, o que seria o correto? Seria o seguinte, cara. O BNDES não empresta dinheiro? Empresta. Emprestar é dar? Não, emprestar é emprestar. O nome já diz. Você empresta e depois você paga, não é isso? Então é o seguinte, o certo é o BNDES. E claro que ele não vai emprestar de graça, ele vai ter um jurinho é subsidiado, um pouquinho baixinho, mas ele recebe de volta, né? Que esse retorno aos cofres do BNDES, ele possa novamente reinvestir. Assim que funcionam as coisas, né? Assim que funcionam as coisas. Agora, é claro que isso aí depende muito de políticas públicas, né? Por exemplo, o que eu posso falar para vocês, depender de políticas públicas, né? O governo federal, o Brasil, uma decisão política, uma decisão do governo, deseja incentivar tal setor da economia. Aí sim, aí disponibiliza um aporte adicional para o BNDES, para que o BNDES possa fomentar esse setor
específico, ok? Vamos lá. A dívida só não cresceu mais no ano passado porque houve um resgate líquido, né? Resgate, né? Vencimento acima do volume de emissão de títulos públicos no valor de 69,2 bilhões de reais no mercado financeiro. Então, está aí para vocês uma notícia muito legal, né? Está terminando. Programação 2014. De acordo com a Secretaria do Tesouro... Opa, professor, explica para mim esse cara aqui. Então, esse cara aqui, ó, Secretaria do Tesouro Nacional, é chamada de STN. Professor, o que esse cara faz? Esse STN aqui é a secretaria que cuida do cofre do governo. É exatamente, a do Tesouro, dos recursos estão aqui. O crescimento da dívida pública ficou dentro do programado no ano passado. Olha que informação legal. O cara coloca lá um texto, fala que a dívida está crescendo, não sei o quê, papapá. Aí pergunta, esse crescimento foi abaixo do esperado, acima do esperado ou dentro da programação? A resposta é dentro da programação. Por quê, professor? Porque o esperado da dívida pública em 2014 era que a dívida ficasse entre 2,17 trilhões a 2,32 trilhões. Professor, e qual foi o resultado? 2,95 trilhões. Olha aí, estudando, pensando como o examinador pensa. Assim que fica competitivo, cara. Assim que não fica competitivo, né? Tenho certeza, cara, que vocês vão lembrar da gente aí, lá no dia da prova, cara. Cai uma questão, vai lá, né? Você que está assistindo o vídeo, vai lá depois, cara. Manda um comentário para a gente, manda um e-mail lá, né? Por favor, isso é muito importante para a gente, né? Em 2014, os vencimentos de títulos públicos previstos somaram 514 bilhões, ao mesmo tempo em que os encargos da dívida pública totalizaram 54 bilhões. O governo alocou, entretanto, 121,8 bilhões de reais em recursos orçamentários para pagar os vencimentos, ou seja, o pagamento de juros, né, foi de 121 bilhões de reais, é muito dinheiro, né? Rapaz, o Brasil vai ter que começar a tomar cuidado com a dívida, cara, né? Eu, pessoalmente, quando esse assunto é dívida pública, né, eu tomo muito cuidado, cara. Muito cuidado. Por que eu tomo muito cuidado? Eu conheci uma empresa grande, tá, que faturava aí, trabalhei nessa empresa, que essa empresa aconteceu o seguinte com ela, cara. Ela não soube fazer a gestão da sua dívida, cara, e acabou, quebrou, né? Então, gestão da dívida é importante, é tão quanto importante como gestão da receita. Vamos lá. Aumento nos últimos anos, é claro, tá? Que o aluno que vai fazer concurso público tem que saber essa tendência. Há uma tendência de aumento da dívida. Segundo os dados do Tesouro, nos últimos 10 anos, a dívida pública mais que dobrou em 2004. O estoque da dívida pública estava em 1,01 trilhão, subindo para 2 trilhões no fechamento de 2012 e para 2,29 trilhões no fim do ano passado. Da expansão da dívida pública, de cerca de 1,11 trilhões nos últimos 10 anos, cerca de 400 bilhões referem-se à emissão de títulos públicos para capitalizar o BNDES, aproximadamente 30% do total, da alta total, né? Então, está aí para vocês, né? Então, o BNDES foi responsável pelo aumento da dívida pública. Eu, pessoalmente, né, acho que isso aqui, que o Brasil precisava desse fomento mesmo da dívida pública, né? Porque acontece? A sociedade está para ser fomentada. Então, você tem o dinheiro público, fomenta essa sociedade, né, essa economia, ou dinheiro privado. Na ausência do privado, tem que ter o dinheiro público, né? Mas eu não quero tecer aqui opiniões pessoais. Eu quero passar para vocês, nesse momento, o dado importante para a sua prova. Está aqui, 400 bilhões foram capitalizados para colocar lá no BNDES. Tenho aqui um assunto sobre dívida interna e externa. No caso da dívida interna, segundo informou o Tesouro, foi registrado um aumento de 7,32% em 2014 para 2,18 trilhões, né? Olha aí.
Já no caso da dívida externa brasileira, o resultado de emissão do bônus soberano do título da dívida no mercado internacional e dos contratos firmados no ano passado, o governo totalizou 0,83% no ano passado, ou seja, 112 trilhões, né? Bilhões. Então, o perfil da dívida é o seguinte, ó, tem que saber, interna, olha só, 2,18. Externa, olha só, 112, né? Isso, 112, né? 2, 9, 2, 2. Aí está uma diferencinha aí de... Deve ser aqui essa casinha aqui. Então, aqui deve ser, ó, exatamente, ó, isso aqui. Né? Aí. Professor, então o que eu tenho que saber? Dívida interna, 2,183 trilhões. Dívida externa, 112 bilhões. Né? Ou seja, o problema está no dever de casa. Né? Eu lembro muito bem, quando eu era molecão, né, que a dívida, principalmente no regime militar, década de 80, né, a dívida externa era uma maior preocupação, né, a maior preocupação dos governos, né, grande preocupação. Só que é o seguinte, início do governo, final do FHC, início do governo Lula, o real teve uma valorização muito grande, né, ou seja, o dólar baixou. E quando houve essa baixa do dólar, né, Lula foi lá e, pum, pagou a dívida. Então, eu posso afirmar com vocês, com toda certeza, que o Brasil hoje, a dívida externa brasileira, 112 bilhões, cara, não é nada. Tá? De real, não é nada isso aí. Né? Então, o Brasil não deve fora. O problema está em casa. Está aí. É a dívida interna que cresce. Tá? A dívida interna que está crescendo. Então, temos que combater aí a dívida interna, né? Menos mal, claro, né? Externo aí, você não viu a Argentina aí, que tem uma dívida externa gigantesca, rapaz, né? Aí é o problema. O Brasil não tem esse problema que tem a Argentina, mas a dívida interna é considerável, tá? E dívida interna é com economia, tá certo? Com uma seleção melhor dos gastos, tá? Investimentos produtivos que geram emprego, renda, consequentemente mais impostos para liquidar. Assim que você acaba com a dívida interna. Ou seja, a dívida interna, você tem que fazer o dever de casa. Você tem que fazer o dever de casa para eliminar a dívida interna. Perfil da dívida. Vamos lá. Em dezembro de 2014, o percentual de papéis prefixados somou em 43,08 total, né? Ok. Isso aqui não é tão importante, né? Mas vocês têm que dar uma lida nesse cara aqui, né? Valeu, galera. Então, aí mais um assunto para você. Mais um assunto do Banco do Brasil, atualidade do mercado financeiro. Nós vamos fazer sucesso nessa aula, nessa prova aí, com certeza. Né? A vida é de quem se atreve a viver. Exatamente, né, cara? A vida é de quem se atreve a viver. Então, você tem que viver para você ter vida, cara. Se você não viver, você não vai ter vida. Você vai só vegetar. Né? Alegria, né? Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique like.